Salve, rapaziada do segundo ano, beleza? Então vamos hoje para a nossa aula 9 e 10, que fala sobre as grandes revoluções do século XIX. A Revolução de 1930, a Revolução de 1948, a Primavera dos Povos e também a Comuna de Paris em 1871, certo? Então vamos tocar pau na máquina aí. Rapaziada, a primeira coisa que a gente precisa entender é que assim, o Congresso de Viena, ele vai tentar derrubar todas as ideias liberais difundidas por Napoleão durante o período napoleônico, né? Uma retomada rápida aí para que você entenda. Em 1789 eu tenho a Revolução Francesa, né, onde a burguesia francesa derruba a dinastia Bourbon, toma o poder, certo? A gente vai ter as várias fases, aquela história toda, e começa a difusão de que nós chamamos de ideias iluministas, não só na França, mas na França também pelo resto da Europa. E esse processo de difusão do iluminismo, ele se acelera ainda mais quando termina a Revolução Francesa através do que nós chamamos de golpe do 18 Brumário. Napoleão Bonaparte toma o poder e começa a passar o rodo na Europa, derrubando as monarquias absolutistas, né? Se dizia libertador dos povos porque ele ia derrubando as monarquias absolutistas, né? Na ideia de derrubar o ancien regime, o antigo regime, que é essa ideia do absolutismo monárquico, né? Que regia grande parte dos reinos europeus no início do século XIX, certo? Bem, Napoleão Bonaparte vai passar o rodo na Europa. Quando ele perde a Batalha das Nações, também conhecida como Batalha de Leipzig, na Alemanha, no ano de 1814, a Europa vai dar início ao que nós chamamos de Congresso de Viena, que vai do ano de 1814 até o ano de 1815, que é um congresso extremamente reacionário, aonde as grandes dinastias tentavam voltar ao poder e tentavam manter o antigo regime, ou seja, né, tentavam manter e recuperar a força do absolutismo monárquico, que a partir de então deixa de ser chamado de absolutismo monárquico e passa a ser chamado de despotismo esclarecido. Mais ou menos como se o rei dissesse: não, eu entendo que tem o iluminismo, eu entendo, ele é bacana, mas quem manda nessa naba aqui sou eu. É o despota é sequela do professor, o déspota esclarecido, né? O rei absolutista que conhece as ideias iluministas. Maravilha? Ok. Uma das coisas que esse Congresso de Viena fez foi o que você lê aí no primeiro tópico, né? O princípio da legitimidade. O que ele fez? Ele reestruturou algumas fronteiras, isso vai ser muito importante para a nossa próxima aula, mas a gente fala nisso lá de novo. Ele reestruturou algumas fronteiras e devolveu as dinastias que haviam sido derrubadas por Napoleão Bonaparte ao poder. Na França, a dinastia Bourbon retorna ao poder com Luís XVIII. Só que assim, né, rapaziada? Deixa eu molhar o bico aqui que tá dando pigarrão. Opa! Então, como eu estava dizendo a vocês, gurizada, na França, Luís XVIII volta ao poder. Mas ele não era muito dado à ideia de seguir a Constituição Francesa, não. Então ele começou a ter algumas desavenças grandes aí com a burguesia. E o caldo se tornou ainda mais grosso, né? A coisa se tornou ainda mais complicada quando ele morre e assume Carlos X, seu sucessor. Porque Carlos X, na moral, ele vai governar de forma absolutista. Vai mandar um pedala Robinho aí, vai mandar, né, pro quinto dos infernos a ideia do parlamento, para dizer quem manda nessa naba aqui sou eu, ponto, deu, acabou. O que vai gerar uma tremenda revolta entre a população francesa. Para que você entenda, a Revolução de 1830, que começa na França, é a última revolução que a gente vai ter aí a burguesia e a classe trabalhadora juntas numa revolução.
porque Carlos X foi tão escroto enquanto rei, né, que ele une diversos grupos, né, contra ele. E de fato, essa galera vai fazer o que nós chamamos de jornadas gloriosas e vão conseguir derrubar Carlos X. Maravilha? Vão colocar no lugar dele Luís Felipe, um rei que era bastante ligado à burguesia, por isso ele ficou conhecido como o rei burguês. É importante que você entenda que a partir de 1830, uma onda revolucionária vai se espalhar pela Europa. Por exemplo, a ideia do nacionalismo vai nascer com muita força na Itália, a gente vai começar a ter as ideias de unificação italiana. Na Confederação Germânica também isso vai chegar, né? A Bélgica vai conseguir a sua independência em relação à Holanda, né? E na luta e no combate contra as monarquias absolutistas, certo? Então essa Revolução de 1830 ela começa na França e se espalha, né, como fogo em palha seca pela Europa, certo? Bem, Luís Felipe a princípio tinha um governo interessante, alinhado com as ideias da burguesia, né, bem quisto pelo povo de uma maneira geral. Porém, quando começa a década de 1840, vai ocorrer o que nós chamamos de grande crise da década de 1840. E Luís Felipe começa a se aproximar muito da burguesia financeira, que são os banqueiros, que cobravam altos juros da pequena burguesia, que para tentar se manter acabava tendo que fazer empréstimos, pagando juros fenomenal, e a galera começa a ficar meio braba com ele. Esse é o estopim para a Revolução de 1848, certo? O que acontece? Já não muito unidos, mas ainda juntos, a princípio, né, a burguesia e a classe trabalhadora começaram a fazer algumas reuniões políticas propondo a deposição de Luís Felipe. O que Luís Felipe faz? Ele proíbe as reuniões políticas na França. Não pode se reunir para falar de política, vamos fazer festa. E começa o que a gente chama de campanha dos banquetes, que na verdade não era festa coisa nenhuma, eles simplesmente, né, usavam como desculpa que iam fazer um grande banquete e faziam uma reunião política. O que acontece? Luís Felipe proíbe os banquetes. O que rola? Pancadaria, a galera sai às ruas, né? E essa revolução consegue derrubar Luís Felipe e coloca um governo provisório. Só que esse governo provisório atendia aos interesses da burguesia. Por isso que eu falei que a Revolução de 1848, a princípio, vai unir os interesses de burguesia e trabalhadores. Quando Luís Felipe é derrubado, o governo provisório de caráter burguês vai dar à burguesia, né, as coisas que ela ansiava e deixa a população completamente alheia a esse processo de governo. O que vai acontecer então? Os trabalhadores vão continuar nas ruas. E esse governo provisório então vai chamar um camarada chamado General Cavaignac, né? General Cavaignac. Opa, vamos botar aqui que esbarrei sem querer. E vai dizer, cara, meu irmão, vai lá e dá um pau nesse povo. E o governo provisório, que foi criado com a ajuda dos trabalhadores, entra de pau em cima dos trabalhadores. Centenas de pessoas são mortas por Cavaignac. E uma eleição então é feita para que um novo presidente fosse eleito. Quem se lança? O próprio Cavaignac. Mas quem também? Luís Bonaparte, o sobrinho de Napoleão. E obviamente que por ser sobrinho da família de Napoleão Bonaparte, ele trazia consigo um legado revolucionário e a simpatia do povo. Ganhou as eleições. Poucos anos depois, fez o quê? Implantou o império, mas a gente já fala sobre isso.
É importante que você entenda que se a Revolução de 30 gerou uma onda revolucionária pela Europa, a Revolução de 1848 ela gerou um tsunami, velho. Ela varreu a Europa, certo? E vários países vão se levantar contra o despotismo esclarecido com visões muito mais liberais, mas também socialistas. E essa primavera dos povos, então, vai tomar uma dimensão imensa, vai acelerar o processo também do nacionalismo, dessa ideia dos povos se unirem em nações, se entendendo como nações. Nós nos vemos como italianos, como alemães, como belgas, enfim, né? E essa Revolução de 1848, iniciada na França, então se torna muito grande e dá luz à Primavera dos Povos, que vai tomar vários países da Europa. Mas vamos voltar àquela história que eu estava falando. Na França, Luiz Bonaparte é eleito como presidente, dando início ao que nós chamamos de Segunda República Francesa. Só que poucos anos depois, através de um plebiscito, ele é eleito como imperador e dá início a uma nova fase imperial na França. Aí você vai dizer, pô, então a França caminhou para trás. Depende, porque Napoleão, Luiz Bonaparte, que vai assumir com o título de Napoleão III, ele era muito bem quisto pela população e ele fez reformas urbanas fantásticas. Paris, a cidade luz, aquela coisa imensa, né, linda, né, um museu a céu aberto. Muito disso Paris deve ao governo de Napoleão III, né, que ficou aí no poder por mais de 20 anos. Né, e fez realmente reformas bastante interessantes, teve jogo de cintura para trabalhar as necessidades da burguesia, as necessidades do proletariado, enfim. O que acontece? Napoleão III ele vai ser derrubado pelo que nós chamamos de Guerra Franco-Prussiana, que a gente vai discutir, na verdade, na próxima aula, quando a gente falar sobre a unificação alemã, tá? Então assiste a próxima aula aí, que eu vou gravar daqui a pouquinho para vocês, né? Você vai ter acesso aí daqui a uns dias, e aí você vai entender melhor essa Guerra Franco-Prussiana. Na verdade, vamos fazer aqui um resumo violento aí dessa história. A questão é que a Prússia estava querendo unificar a Alemanha e arrumou um inimigo externo chamado França e caiu de pau em cima da França, né? Quer dizer, a França declarou guerra à Prússia por uma questão da sucessão da casa dinástica espanhola, como falei, vamos falar sobre isso depois. E a Guerra Franco-Prussiana vai detonar Napoleão, vai derrubar Napoleão III. Ou seja, Napoleão III não acaba, não sai do poder porque ele fez um governo ruim e o povo ficou bravo. Na verdade, Napoleão sai do poder porque ele foi tirado pelos prussianos. Só que os prussianos colocaram um novo governo em Paris, e esse novo governo, que obedecia, né, a França se mantém independente, tá? A França não vai ser anexada pela Prússia não, né? Ela só perde 2 territórios, tá? Alsácia e da Lorena, mas ela vai continuar independente. Só que esse governo parisiense, que servia aos interesses prussianos, para pagar a indenização de guerra da Prússia, começa a tochar demais os trabalhadores através de impostos. Esses trabalhadores, então, indignados com esses altos impostos, vão se unir e vão formar o primeiro governo comunista, e na minha interpretação, o único governo de fato comunista da história, que é o governo da Comuna de Paris, né? Que é a Comuna de Paris, certo? A Comuna de Paris, que foi um projeto comunista, certo? Onde os trabalhadores, com o apoio do exército, vão tomar a capital e vão se manter por alguns meses, mas serão fortemente reprimidos. Valeu, gurizada, a gente se vê na próxima aula.